Questão 4. A perfeição de Deus. Em 3 artigos. Depois da consideração da simplicidade divina, é preciso tratar da perfeição de Deus. E porque cada um, na medida em que é perfeito, é dito bom. Primeiro se tratará da perfeição de Deus e em seguida de sua bondade. Com respeito ao primeiro, são 3 as perguntas. 1. Deus é perfeito? 2. É totalmente perfeito, a ponto de conter as perfeições de todas as coisas? 3. Pode-se dizer que as criaturas se assemelham a Ele? Artigo 1º. Deus é perfeito? Quanto ao primeiro, assim se procede. Parece que ser perfeito não convém a Deus. 1. Com efeito, perfeito significa como que totalmente feito. Ora, não convém a Deus ser feito, logo, nem ser perfeito. 2. Ademais, Deus é o primeiro princípio das coisas. Ora, pelo visto, os princípios das coisas são imperfeitos, como a semente, o princípio das plantas e dos animais. Logo, Deus é imperfeito. 3. Além disso, que a essência de Deus é o próprio existir, já foi demonstrado. Ora, o próprio existir é, pelo visto, muitíssimo imperfeito, pois é muitíssimo geral, capaz de receber acréscimos de tudo. Logo, Deus é imperfeito. Em sentido contrário, está no Evangelho de Mateus. Vós, portanto, sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai do céu. Respondo. Como o filósofo refere no livro 12 da Metafísica, certos filósofos da antiguidade, os pitagóricos e Espeusipo, não atribuíam ao primeiro princípio a excelência e a perfeição supremas. Isto porque os filósofos antigos só consideravam o princípio material, e o primeiro princípio material é imperfeitíssimo. De fato, uma vez que a matéria, como tal, está em potência, é preciso que o primeiro princípio material esteja totalmente em potência e seja, portanto, totalmente imperfeito. Deus, porém, é o primeiro princípio, não material, mas no gênero da causa eficiente. E tal princípio deve ser perfeitíssimo, pois assim como a matéria, como tal, está em potência, assim o agente, como tal, está em ato. Segue-se que o primeiro princípio ativo deve estar totalmente em ato, e por conseguinte, ser totalmente perfeito. Na verdade, algo é dito perfeito enquanto está em ato, pois disse perfeito aquilo a que nada falta de sua perfeição própria. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que, como diz Gregório, Balbuciando, na medida do possível, expressamos as grandezas de Deus. E ao que não é feito, não se pode propriamente dizer perfeito. mas, como entre o que se faz, disse perfeito, o que foi levado da potência ao ato, transpõe-se o termo perfeito para significar tudo aquilo a que não falta o existir em ato, quer tenha sido feito, quer não. Quanto ao segundo, deve-se afirmar que o princípio material que entre nós é imperfeito não pode ser em absoluto o primeiro, mas é precedido por outro, este sim, perfeito. Assim, a semente, embora seja o princípio do animal gerado por semente, entretanto,
tem como anterior a si um animal ou uma planta, da qual se desprende. Com efeito, o que está em potência há de ser precedido por outro em ato, pois o ente em potência só pode ser levado ao ato por um ente em ato. Quanto ao terceiro, deve-se responder que o existir é o que há de mais perfeito entre todas as coisas, pois a todas se refere como ato, e nada tem atualidade, senão enquanto é. O existir é, portanto, a atualidade de todas as coisas, até das formas. Por conseguinte, não se refere às coisas como o recipiente ao que é recebido, e sim como o que é recebido ao recipiente. Quando digo, por exemplo, o existir do homem ou do cavalo, ou de qualquer outro, considera-se o existir como um princípio formal e como o que é recebido, não como algo a que competiria existir. Artigo 2º. Estão em Deus as perfeições de todas as coisas? Quanto ao segundo, assim se procede. Parece que em Deus não estão as perfeições de todas as coisas. 1. Na verdade, Deus é simples, como foi demonstrado. Ora, as perfeições das coisas são muitas e diversas. Logo, não estão em Deus todas as perfeições das coisas. 2. Além disso, os opostos não podem estar em um mesmo. Ora, as perfeições das coisas são opostas, pois cada espécie recebe sua perfeição de sua diferença específica, e as diferenças pelas quais divide-se o gênero e são constituídas as espécies são opostas. E como os opostos não podem coexistir em um mesmo, parece que nem todas as perfeições das coisas estão em Deus. 3. Ademais, o que é vivo é mais perfeito do que o ente, e o que é sábio, mais do que o que é vivo. Portanto, viver é mais perfeito que existir, e saber do que viver. Ora, a essência de Deus é o mesmo existir. Logo, não possui a perfeição da vida e da sabedoria e as outras perfeições. Em sentido contrário, declara Dionísio: Deus, em sua unidade, possui tudo o que existe. Respondo: as perfeições de todas as coisas estão em Deus. Eis porque se diz universalmente perfeito, pois não lhe falta nenhuma das perfeições que se encontra em algum gênero, como afirma o comentador no livro 5 da Metafísica. E isso pode ser considerado de duas maneiras. 1. Porque tudo o que há de perfeição, no efeito, tem de ser encontrado em sua causa eficiente. Ou, segundo a mesma razão, quando se trata de um agente unívoco. Assim, um homem gera outro homem. Ou segundo o modo mais eminente, quando se trata de um agente equívoco. Assim, no Sol existe a semelhança do que é gerado por meio de sua energia. Uma coisa é clara: o efeito preexiste virtualmente em sua causa eficiente. Mas preexistir na causa eficiente não quer dizer preexistir sob o modo menos perfeito. Pelo contrário, mais perfeito. Quanto a preexistir potencialmente na causa material, é preexistir de maneira imperfeita, pois a matéria, como tal, é imperfeita, ao passo que o agente, como tal, é perfeito, sendo Deus a primeira causa eficiente das coisas. As perfeições de todas as coisas devem preexistir em Deus de maneira mais eminente. Dionísio assinala esse argumento quando diz de Deus:
Ele não é isto com exclusão daquilo, mas é todas as coisas, como causa de todas elas. 2. Pelo que ficou demonstrado, a saber, que Deus é o ser subsistente por si mesmo. Por conseguinte, deve conter em si toda a perfeição do ser. É claro, com efeito, que se um corpo quente não tem toda a perfeição do calor, isso se deve a que o calor não é participado em plenitude. Mas, se o calor subsistisse por si mesmo, nada lhe poderia faltar da energia do calor. Portanto, sendo Deus o mesmo ser subsistente, segue-se que nada lhe pode faltar na perfeição do ser. Ora, as perfeições de todas as coisas dependem da perfeição do existir, pois algo é perfeito na medida em que tem o existir. Assim, não falta em Deus a perfeição de coisa alguma. Esse argumento foi ainda indicado por Dionísio quando disse: Deus não existe de tal ou tal maneira. Ele abarca uniformemente em si mesmo a totalidade do existir, de modo absoluto e sem limites. E acrescenta: Ele é o existir de tudo o que subsiste. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se responder que, como explica o próprio Dionísio, Se o Sol, sendo uno e brilhando de maneira uniforme, abarca em si mesmo uniformemente as substâncias e as qualidades múltiplas e diferentes das coisas sensíveis, com maior motivo é necessário que todas as coisas pré-existam em uma união natural na causa de todas. assim, coisas diversas e opostas entre si pré-existem em Deus na unidade, sem prejuízo na sua simplicidade. Pelo que foi dito, fica clara a resposta do segundo. Quanto ao terceiro, deve-se afirmar, como diz ainda Dionísio, que embora o existir em si seja mais perfeito do que a vida, e a vida em si mais perfeita do que a sabedoria, se são considerados enquanto se distinguem pela razão. Entretanto, o que é vivo é mais perfeito que o ente, porque o que é vivo é também ente, e o sábio é ente e vivo. Assim, ainda que o ente não inclua em si o que é vivo e o sábio, porque não é necessário que o que participa do existir dele participe em todos os modos de existir. No entanto, o existir de Deus inclui a vida e a sabedoria. Com efeito, nenhuma perfeição do existir pode faltar ao que é o mesmo existir subsistentes. Artigo 3º. As criaturas podem assemelhar-se a Deus? Quanto ao terceiro, assim se procede. Parece que nenhuma criatura pode se assemelhar a Deus. 1. Com efeito, no Salmo se encontra: Entre os deuses não há um semelhante a ti, Senhor. Ora, entre as criaturas as mais excelentes são chamadas deuses por participação. Logo, muito menos as outras criaturas podem ser ditas semelhantes a Deus. 2. Além disso, a semelhança é uma comparação. Ora, não há comparação entre coisas pertencentes a gêneros diferentes. Por conseguinte, nem semelhança. Por isso, não dizemos ser a brancura semelhante à doçura. Ora, nenhuma criatura é do mesmo gênero de Deus, pois Deus não está
em gênero algum, como já foi demonstrado. Logo, nenhuma criatura é semelhante a Deus. 3. Ademais, chama-se semelhante o que coincide na forma. Ora, nada coincide com Deus na forma, pois a essência de nenhuma coisa é seu existir, somente a de Deus. Logo, nenhuma criatura pode ser semelhante a Deus. 4. Ademais, entre semelhantes, a semelhança é recíproca, pois o semelhante é semelhante ao semelhante. por conseguinte, se alguma criatura é semelhante a Deus, também Deus será semelhante a uma criatura, o que contradiz a palavra de Isaías. A quem assemelhareis? Deus. Em sentido contrário, no Gênesis, encontra-se: Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E na primeira carta de João: Quando ele aparecer, seremos semelhantes a ele. Respondo: é pela coincidência ou comunicação na forma que se entende a semelhança. Assim, há uma multiplicidade de semelhanças, segundo diversas maneiras de comunicação na forma. Certas coisas são ditas semelhantes porque têm em comum a mesma forma, segundo a mesma razão e o mesmo modo. Estas não se dizem apenas semelhantes, mas iguais naquilo em que se assemelham, como dois corpos igualmente brancos são semelhantes na brancura. É a semelhança mais perfeita. De outra maneira, chama-se semelhantes as coisas que têm em comum a forma segundo a mesma razão, não porém segundo o mesmo modo, mas segundo mais ou menos. Como um corpo pouco branco se assemelha a um corpo de brancura mais intensa. Esta é uma semelhança imperfeita. Enfim, dizem-se semelhantes coisas que têm em comum a forma, mas não segundo a mesma razão, como fica claro para os agentes não unívocos. Como todo agente produz algo semelhante a si mesmo, enquanto agente, se cada um age segundo sua forma, é necessário que, no efeito, haja uma semelhança com a forma do agente. Por conseguinte, se o agente coincide na mesma espécie de seu efeito, haverá semelhança entre o agente e o efeito na forma, segundo a mesma razão específica, como quando um homem gera outro homem. Se, ao contrário, o agente não coincide na mesma espécie do efeito, haverá semelhança, mas não segundo a razão específica, como o que é gerado pela energia do Sol chega a certa semelhança com o Sol, mas não a ponto de receber dele uma forma especificamente semelhante à sua, e sim, genericamente semelhante. Quando se trata de um agente que não coincide no gênero, seus efeitos alcançarão uma semelhança mais distante ainda com a forma do agente, mas não de tal modo que participem segundo a mesma razão específica ou genérica, mas apenas segundo alguma analogia, assim como o existir é comum a tudo. É desta maneira que os efeitos de Deus, enquanto são entes, lhes são semelhantes como ao primeiro e universal princípio de todo o existir. Quanto ao primeiro, por conseguinte, deve-se dizer, como afirma Dionísio, que quando a Escritura diz que algo não é semelhante a Deus, não se opõe à semelhança com ele, pois uma mesma coisa é semelhante e dessemelhante a Deus. Semelhantes, enquanto o imitam, na medida em que pode ser imitado aquele que não é perfeitamente imitável. Dessemelhantes, enquanto não conseguem igualar sua causa,
não apenas quanto à intensidade e diminuição da forma, como o menos branco não iguala o de maior brancura, mas porque não há coincidência nem específica nem genérica. Quanto ao segundo, deve-se afirmar que Deus não se refere às criaturas, como a coisas de diversos gêneros, mas como o que está fora de todo gênero e é princípio de todos os gêneros. Quanto ao terceiro, deve-se responder que não se afirma haver semelhança entre Deus e a criatura, em razão da comunicação de uma forma, segundo a mesma razão genérica e específica, mas apenas segundo uma analogia, pois Deus é ente por essência, os outros por participação. Quanto ao quarto, deve-se dizer que, embora se conceda de alguma maneira que a criatura se assemelha a Deus, não se pode, por outro lado, e de modo nenhum, afirmar que Deus se assemelha à criatura, pois, como explica Dionísio, Entre aqueles que são de uma mesma ordem, admite-se uma mútua semelhança, não porém entre o efeito e a causa. dizemos que uma imagem se parece com o homem, mas não o contrário. Assim também, em certo sentido, pode-se dizer que a criatura é semelhante a Deus, mas não que Deus seja semelhante à criatura.